Hora de fazer contato ao vivo com a Europa. Você tem acompanhado aqui com a gente o correspondente Luiz Kawaguchi, que está fazendo a cobertura desde o início dos conflitos na Ucrânia, pois agora ele está encerrando esses trabalhos, essa cobertura in loco da guerra no país invadido e se prepara já para retornar ao Brasil nessa participação. Então a gente gostaria de uma avaliação da cobertura dessa guerra e as perspectivas futuras para o conflito. Luiz Kawaguchi, bem-vindo de volta aqui conosco no Jornal da Manhã. Já desde já, bom retorno para você. Parabéns pelo trabalho até então. O que você conta para a gente? Como fica, então, essa expectativa daqui para frente? Muito obrigado. É sempre uma honra poder participar aqui do Jornal da Manhã. E o que parece agora da guerra da Ucrânia é que ela entra numa fase de guerra de atrito. Ou seja, quando ela começou lá em 24 de fevereiro, imaginava-se que a tomada da Rússia sobre a Ucrânia se daria em poucos dias, até poucas semanas. Mas a Rússia encontrou uma resistência muito feroz das tropas ucranianas e depois enfrentou o fornecimento de armas, não primeiro de defesa e depois armas de ataque para o exército ucraniano. Hoje foi muito marcante no discurso que a Rússia fez, que o presidente Vladimir Putin fez pelo dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. Ele culpou o Ocidente, que alegou que o Ocidente queria colocar armas nucleares na Ucrânia e por isso ele teria invadido a Ucrânia. Mas a gente sempre tem que lembrar aqui, o leitor, o telespectador, é que quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. Então, existe uma guerra de narrativas. O que a gente pode esperar para os próximos meses é uma guerra um pouco mais arrastada, com muita violência para a tomada de pouco território. Ela é concentrada principalmente aí na região leste do país, na região chamada de Donbás, onde cada dia a Rússia aumenta a sua ofensiva, usando uma técnica de fazer muitos bombardeios, arrasar as cidades e depois chegar com as suas tropas de carros de combate e infantaria e tomá-las. A gente vai ver um movimento consistente da Rússia fazendo isso nas próximas semanas e talvez meses, e o mesmo para a região sul do país, no litoral. Uma das estimativas é que a Rússia tente tomar todo o litoral ucraniano para impedir a saída para o mar, boicotar as exportações ucranianas para que a Ucrânia se torne um estado falido nos próximos anos. Mas, fazendo um fecho dessa história toda, a gente tem que pensar na situação do Brasil. A gente vai ver um mundo cada vez mais polarizado em blocos, com o Ocidente de um lado e a Rússia e talvez os seus aliados ali na Ásia, por exemplo, a China, eventualmente a Índia, num outro lado do bloco. E possivelmente o Brasil vai ter que tomar uma escolha, vai ter que fazer uma escolha de que lado vai ficar nessa guerra comercial, nessa disputa militar. Há uma tendência aí de cada vez mais os países do Ocidente boicotarem quem estiver do lado da Rússia. Isso pode ter um impacto muito grande, por exemplo, no comércio brasileiro. Por outro lado, o Brasil pode tentar se aliar à Rússia para conseguir produtos de energia ou fertilizantes de forma mais barata. É uma escolha política que o Brasil vai ter que fazer. Até agora, a nossa diplomacia em relação a isso foi meio caótica. Uma hora apoia, outra hora critica, uma relação um pouco até esquizofrênica. Mas é possível que nas próximas semanas, nos próximos meses ou talvez anos, o Brasil tenha que se posicionar nesse mundo que se torna cada vez mais polarizado novamente. E fora isso, queria agradecer a todo o carinho aí do telespectador, da equipe da Jovem Pan, que sempre tem me incentivado a receber muitas mensagens aí de apoio e para que eu volte em segurança para o Brasil. Tive aí alguns episódios bastante perigosos nessa cobertura de guerra. O comboio que eu estava acabou sendo bombardeado pelos russos. Queria agradecer muito aí, principalmente ao telespectador durante esses mais de 2 meses de cobertura aqui. Ô Luiz, a gente se conhece já há algum tempo, a gente se encontrava nas reportagens de rua aqui em São Paulo e eu queria te perguntar se nessa cobertura em algum momento você temeu realmente por algum ataque e como jornalista qual foi o peso dessa cobertura internacional? Eu sempre ficava com bastante receio quando aconteciam os ataques de mísseis na cidade onde eu estava, porque o barulho é muito grande e você não tem como se defender de um ataque de míssil, por mais que você vá para
porão ou por um abrigo, sempre existe a possibilidade, como por exemplo a escola que foi atingida agora nesse fim de semana, que todas as pessoas estavam no porão da escola e mesmo assim o míssil caiu em cima dela e matou todo mundo, matou a maioria. Eu estava também na região de Zaporizhia, quando o comboio de carros de jornalistas totalmente identificados como imprensa foi vítima aí da artilharia russa. Por pouco nós não fomos atingidos, então foi um momento muito perigoso dessa cobertura. Mas jornalisticamente, eu acho que foi muito importante para mim, pessoalmente e também publicamente, tentar trazer um pouco do que está acontecendo no dia a dia dentro da Ucrânia com esse olhar brasileiro. O Brasil é considerado como um país pêndulo, que não se alinha diretamente, seja com os Estados Unidos ou seja com a Rússia, e eu achei muito interessante, muito importante poder trazer durante esses meses a visão de um brasileiro dentro da Ucrânia, um país em guerra. Espero que isso tenha ajudado ao telespectador entender um pouco melhor sobre o conflito e, eventualmente, até formar a sua opinião sobre os lados beligerantes. Então, foi sempre uma honra poder trazer essas informações. Que bom que você está em segurança no momento. Venha então de volta aqui, a gente te espera no Brasil. Quando estiver em São Paulo, por favor, venha ao estúdio pessoalmente aqui do Jornal da Manhã, bater um papo com a gente e também, claro, com a nossa audiência. Até mais, Luiz.